Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu lerei na tradução de Almeida, revista e atualizada, do versículo 1 ao versículo 10. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aqui, até o versículo 10, depois nós caminhamos um pouco mais. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus para sermos cristãos reconhecidos pelos atos de glória e honra a Jesus Cristo. Nós não fomos redimidos em Cristo Jesus para sermos meros religiosos, para sermos frequentadores de cultos. Nós não fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus para sermos apenas mais alguns na multidão de religiosos que se espalham por esse mundo afora. A palavra de Deus nos diz, nos garante, que nós fomos redimidos para sermos reconhecidos pelos atos que glorificam e honram a Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos aqui nesta noite, e quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse essa palavra, para que você não ficasse aí mais um resto de vida simplesmente achando que é só isso, que Deus te salvou só para isso, para ser alguém assentado na janela vendo a vida acontecer. De forma alguma. Deus nos chamou para sermos cristãos reconhecidos pelos atos de glória e honra a Jesus Cristo. Essa é uma tarefa não do pastor dessa igreja, é uma tarefa de todos nós. Até porque, irmãos, se intenções valessem alguma coisa, esse livro não se chamaria Atos dos Apóstolos, se chamariam Intenções dos Apóstolos. As intenções podem ser ótimas, maravilhosas, legítimas, honestas, mas se elas não forem colocadas em prática, serão só intenções que nada mudarão. Nada mudarão. E Deus nos chama para sermos cristãos bem intencionados, mas muito mais marcados pelos atos do que pelas intenções. E aqui nós estamos diante de um texto que fala dos atos de Pedro e João, que podem ser os nossos atos também. Sim, podem, claro que podem. A gente lê o texto da palavra de Deus e a gente fica às vezes achando que a vida é só isso. Que é só isso, domingo após domingo, vindo aqui, cantando, participando do louvor, ouvindo uma palavra, fui edificado, beleza, pronto. Deus nos chama para mais. E olha, todos aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus devem ser reconhecidos pelos atos de glória e honra a Jesus Cristo. Você sabe, eu cresci ouvindo uma palavra, quando a gente lê aqui em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, aquele texto que fala que depois que Judas Iscariotes traiu a Jesus, então a igreja se levantou, os 11 se levantaram para escolher alguém que substituísse Judas. Vocês se lembram do texto? Está lá. Quem quiser dar uma lida, Atos 1, versículo 15 em diante. E eu sempre ouvi dizendo que, porque a escolha foi entre José o Justo ou Matias.
E lançaram a sorte, né, e tal, e caiu a sorte sobre Matias. Matias, então, foi escolhido para ficar no lugar de Judas Iscariotes. E eu sempre ouvi, talvez você tenha ouvido dizendo, olha, talvez tenha havido um erro. Talvez tenha havido um erro, porque o grande apóstolo que veio depois foi Paulo, o apóstolo fora de tempo, como ele mesmo chama. Talvez a igreja tenha sido precipitada. O 12º era Paulo, e não Matias. A gente não escuta nada, não vê nada sobre Matias. E realmente o texto não nos fala nada sobre Matias. Mas isso não significa que Matias não tenha sido um cristão que glorificou e honrou Jesus Cristo com os seus atos. Eu resolvi dar uma lida na história. Na história da igreja, Eusébio de Cesareia, isso lá pelo ano 300 depois de Cristo, um dos pais da igreja, considerado o pai da história da igreja, Eusébio de Cesareia, escreve que Matias fazia parte dos 70 discípulos descritos no Evangelho de Lucas. Só ele mais outro que falam isso. E estava lá, era um dos crentes, um dos 70, já era um destacado. Na história milenar da igreja na Armênia, Matias é citado ao lado de André, Bartolomeu, Simão Zelote, Judas Tadeu como cofundadores da igreja armênia. Para quem vai em Jerusalém, eu já tive a honra de estar lá, se você vai na igreja da Natividade, a igreja da Manjedoura, na igreja onde Jesus nasceu, ali tem uma grande catedral, ali há cultos realizados todos os dias. Um lado do templo tem lá um culto sendo realizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui no centro, a Igreja Ortodoxa Grega. E do lado de cá, a Igreja Armênia. A igreja que foi fundada por Matias. Olha que coisa interessante. Um homem de Atos. Um homem que estava fazendo. Matias foi missionário na Síria, missionário na Etiópia e missionário onde hoje nós conhecemos como Ucrânia. O evangelho chegou lá por Matias, esse homem. Matias foi morto quando voltava de uma de suas missões. Ele, lá pelo ano 62 depois de Cristo, foi morto apedrejado pelos judeus e, por fim, decapitado após o apedrejamento. E morreu glorificando a Jesus. E morreu como um homem de Atos. Então, irmãos, Matias foi um servo de Deus que teve a sua vida marcada pelos atos de glória e honra a Jesus. Deus nos chama para sermos cristãos que glorificam e honrem a Jesus com os seus atos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos projetos, com a nossa família, com os nossos planos. Tudo o que nós fazemos e somos deve glorificar e honrar a Jesus Cristo. Deus nos chamou para sermos atos, cristãos repletos e caracterizados pelos atos de glória e honra a Jesus. A maioria, irmãos, a maioria não vai fazer isso. Infelizmente. A maioria vai com a multidão. A maioria vai dizer, esse é só mais um sermão. Deixa para lá. A maioria apenas vai acompanhar o rebanho. E se beneficiará das bênçãos de Deus sobre o rebanho. Assim como os filhos de Coré, saindo do Egito, andando com o povo de Deus, comiam do maná, bebiam da água, mas eram caronas no meio do povo de Deus. O povo de Deus, o povo que cria, era diferente. Deus te chama aqui nesta noite para ser esse povo que crê, para ser esse crente cheio de ato que glorifica e honra a Jesus Cristo. Então, quais são as características dessas pessoas que realmente deixam um legado, que realmente deixam uma herança para os filhos, deixam uma herança para a cidade? Cristãos que são reconhecidos pelos seus atos, que glorificam e honram a Jesus Cristo. Quais são essas características? Há 3 nesse texto. A primeira delas é que esses crentes realmente são crentes de oração. Não oram apenas nas reuniões de oração, que são minguadas, diga-se de passagem. Não oram apenas nas campanhas de oração. Essa turma é de oração. Essa turma constantemente está orando. Seja em campanha de oração, seja em reunião de oração, tendo ou não tendo, eles estão em constante postura de oração. Conversam com Deus o tempo todo. O texto nos diz, logo no versículo 1, observem bem,
Atos 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Crentes que oram. Que hora é essa? Hora nona. Hora nona é 3 horas da tarde. A hora primeira para o judeu era 7 horas da manhã. O judeu contava da primeira hora ao pôr do sol. A primeira hora, 7 horas da manhã. A última, 12ª hora, 6 horas da tarde. A hora nona, 3 horas da tarde. Jesus morreu na hora sexta, ao meio-dia, e fez-se trevas até a hora nona, segundo o texto de Lucas. 3 horas de trevas. Aqui estão os discípulos subindo ao templo para orar na hora nona, às 3 horas da tarde. Tempo diferente. Em Brasília, provavelmente não dá para a gente, às 3 horas da tarde, parar e vir para o templo para orar. Mas ali era um tempo diferente, era uma cultura rural, né? Cafarnaum, Judéia, eram outros tempos. E lá estão aqueles homens subindo ao templo para orar. Pedro e João estão subindo. E é importante que nós sejamos gente de oração. A oração, meus irmãos, a oração revela não Deus a mim, mas revela-me a mim diante de Deus. Quando eu oro, eu começo a enxergar quem eu sou. Na aflição, e às vezes Deus nos permite passar por aflições para Deus revelar a nós quem nós somos. Porque a gente acha que é demais. A gente acha que a gente é o cara, que a gente dá conta, que a gente é capacitado, que a nossa família nunca provocou qualquer tipo de escândalo. Vem Deus e joga uma aflição para a gente se reconhecer, para a gente ver que a gente não é nada, que a gente é como a neblina que passa, como a erva em cima do telhado, que murcha, assim que o sol nasce. Então, quando eu oro, eu começo a enxergar quem eu sou, os meus anseios, as minhas aflições, os meus sonhos, as minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas alegrias. É quando a gente começa a ter uma disciplina de oração. Quando eu oro, eu exerço a minha dependência diante de Deus. E Deus quer isso. Orar, irmãos, depois da palavra de Deus, é a disciplina mais importante na vida. Por isso o diabo vai fazer tudo para que você não ore. Tudo para que você seja um lamentador da vida. Deus realiza atos que glorificam o nome de Cristo Jesus através daqueles que oram ao Senhor. Então ore. Está andando por Brasília, esteja em oração. Pela sua vida, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela sua esposa, pelos seus filhos. Senhor, que os meus filhos sejam homens segundo o teu coração. Porque a ideologia de gênero está aí para acabar, para destruir com a alma do seu filho e da sua filha. Então, Pai, meus filhos estão nas tuas mãos. Faz do meu filho um homem segundo o teu coração. Faz da minha filha uma virgem de Israel. Faz desses meninos santos do Senhor. Vai orando enquanto está andando para o Brasil, enquanto está trabalhando, enquanto está aqui na igreja. Glorifica o Senhor por aquilo que Ele tem feito. A gente pede demais e agradece de menos, porque a nossa disciplina de oração é muito pequena. Se a gente fosse anotar como aquele velho hino que diz quantas bênçãos, dize quantas são, a gente ia perceber que elas são infindáveis. Então, irmãos, nós precisamos ser crentes de oração se nós queremos ser cristãos que de fato sejam reconhecidos pelos atos que glorificam e honram a Jesus Cristo. A oração abre portas aparentemente fechadas. É por essa razão que Daniel não deixou de orar. Quando o rei disse, olha, por um período de 30 dias ninguém fará petição nenhuma senão ao rei. O que é que diz o texto? O texto diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada e que quem desobedecesse seria morto, o que é que fez Daniel? Ele então entrou no seu quarto, entrou na casa em cima, no seu quarto, onde estavam as janelas para o lado de Jerusalém. Ele fazia isso 3 vezes ao dia. Continuou do mesmo jeito, abriu as janelas, orou ao Senhor, porque ele sabia que ele não estava diante de uma energia, ele não estava diante de uma aura qualquer, estava diante do Deus Todo-Poderoso, que estende o seu braço forte sobre o seu povo, e que continua com o seu braço forte estendido sobre cada um de nós, irmãos, cada um de nós.
Então, nesta semana, quando nós estivermos espalhados por essa cidade, não pensemos que nós somos um povinho qualquer. Nós somos um povo, pela graça de Deus, um povo especial. Não há nada em nós, mas Deus estendeu a sua mão e nos redimiu para fazer de nós gente santa, povo de propriedade exclusiva dele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Não há portas fechadas para quem crê em Jesus Cristo, a não ser que Deus não queira que a gente passe por lá. Aí é salvação e livramento da parte dele. Olha, Richard Baxter, um puritano inglês, de 1649, ele disse: nenhum homem honra a Deus tanto quanto aquele cuja conversa está no céu. Nenhum homem honra tanto a Deus aquele cuja conversa está no céu. Quer honrar a Deus? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Um puritano, olha eu com os neopuritanos aqui. Um outro puritano chamado Thomas Watson, um puritano inglês, que viveu entre 1620 e 1686, tem uma frase linda sobre oração. Ele diz assim: o anjo foi buscar Deus na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Aleluia! O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas foi a oração daquela igreja reunida lá na casa de Maria, foi aquela oração que foi buscar o anjo. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, se nós queremos ser cristãos que sejam reconhecidos pelos atos, nós devemos, atos que glorificam e honram a Jesus, nós devemos ser cristãos de oração. Como é que está a sua oração? Como é que está a sua vida de oração? Só na hora de dormir? Só na hora de levantar? Às vezes nem na hora de se alimentar? Como está a sua vida de oração? É um mero rito? Ou você tem intimidade com seu Pai? Deus aguarda cada um de nós para conversar conosco. Isso só é feito em oração. Segundo lugar, cristãos que são reconhecidos pelos atos que glorificam e honram a Jesus, não são apenas cristãos de oração, mas são cristãos que não se esquivam de suas responsabilidades. Não se esquivam. E está cheio de crente que não, deixa para lá, deixa para outro, não sei o que, é um Moisés da vida. Manda outro. Não dá para ser eu. Senhor, eu sou isso, sou aquilo. Quando não tinha mais jeito, manda outro. A palavra de Deus diz que, versículo 2, estou agora em Atos 3:2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha para nós. E o que é que Pedro vai dizer depois? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, tomando pela mão direita, o homem andou, levantou, saltou, e aquele povo ficou doido naquele templo. Ficou todo mundo glorificando ao Senhor. Mas eu quero ressaltar essa expressão: olha para nós. O cara está ali pedindo esmolas, olha, me dá uma esmolinha aí. Rapaz, olha para nós. Essa expressão é significativa. Essa expressão significa que Pedro não terceirizou a responsabilidade. Não passou isso para frente. Olha com a gente? Então vem cá, olha para a gente. Nós temos algo para você. Essa água é minha? Qualquer uma delas? Então tá bom. Obrigado. Quando Pedro diz essas palavras, ele está trazendo para si a responsabilidade do que iria acontecer. O reino de Deus é marcado por gente assim, que assume a responsabilidade, que não terceiriza responsabilidades, que não entrega a outro a tarefa, que não passa responsabilidades para terceiros. É com a gente. É com a gente. Pedro não disse: olha, se você tivesse falado isso a semana passada, Jesus estava aqui, rapaz, ia ser uma cura fantástica. Não, olha para a gente, nós temos algo a te oferecer. Olha para nós, é uma analogia, meus irmãos, mas é uma analogia cabível. Deus nos chama para assumirmos responsabilidades. Às vezes você está lá no meio do mundo, longe,
terça, quarta-feira, acontece algum problema lá, a pessoa está precisando de uma palavra, e você fala, olha, vou ligar para o meu pastor, porque a gente pode marcar, quem sabe ele tem uma palavra boa para você. O pastor vai dar a palavra boa, não tem problema. Eu também dou. A questão é que é com você, meu amigo. Deus colocou você e o problema ali diante para que você agora resolva o problema. Seja a bênção na vida do outro. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Seja curado da sua aflição. Seja curado da sua enfermidade. Deus nos chama para isso. Quando nós não fugimos da responsabilidade que Deus coloca sobre nós, irmãos, então o poder de Deus também se torna uma das nossas marcas. Deus dispensa o seu poder por meio de nós. Não somos absolutamente nada. Nada. Mas Deus é tudo e age a partir do nada. Paulo diz isso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro somos nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. De Deus. Mas olha, o sujeito está na cama ali, ore com ele. Impõe as mãos e peça a Deus, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa minha esposa, abençoa meu marido. Seja com a nossa casa, Pai. Abençoa essa igreja. Fortalece a igreja do Sudoeste. Faz um reboliço nesse bairro. E Deus fará quando a gente se dispõe a ser o vaso de barro, onde a excelência do poder seja do Senhor. Mas não terceirize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, irmãos, crentes que são reconhecidos pelos atos que glorificam e honram Jesus Cristo, são crentes que oram, são crentes que assumem a responsabilidade. Olha para a gente, nós vamos resolver o problema aqui com o poder de Deus. Em terceiro lugar, são crentes ousados na pregação. Pregação, proclamação, evangelho. Proclamar, querigma. Deus não nos chamou para sermos só ouvintes. Alguns, claro, são chamados para serem pastores, evangelistas, mas todos nós fomos chamados para anunciar Jesus, de uma forma ou de outra. Ah, mas eu não sei pregar. Pois eu vou te dizer que nem eu sei. É verdade. Olha, se eu for te dizer como é que Deus me chamou há 40 anos, eu que achava que ia ser o médico, me preparando para isso, a família me vendo para isso, um tímido que jamais tinha sequer orado em público, e hoje eu estou aqui, pregando a vocês. Uma hora eu conto para vocês como é que foi esse chamado. Impressionante, mão de Deus. Mas olha, quando eu era seminarista, eu fui responsável por uma congregação, que hoje é uma igreja, lá em Recife. Era a congregação do Prado, hoje é a igreja presbiteriana do Prado. Era uma casa que divide-se aqui em 4, era menor. Talvez fosse esse palco, só isso. Uma casinha muito humilde, não uma favela. E nós tínhamos lá umas 50 pessoas. Das 50 tinha o Abimael, que era surdo e mudo. A metade da igreja estava lá porque ele evangelizou. Aquilo era um tapa na minha cara o tempo todo. O sujeito é surdo e mudo, traz a metade da igreja aqui, foi ele que trouxe. Ele que evangelizou, o pessoal começava a conversar com ele em Libra, ele ia falando de Jesus e tal. Levava para a igreja, levava para a igreja, levava para a igreja. Então, eu não sou um pregador, não preciso ser pregador. Eu não fiz homilética, eu não fiz seminário, nem precisa. Abra a boca e conta a todos o que Jesus fez na sua vida. Isso é pregar o evangelho, isso é anunciar a salvação. Crentes ousados na pregação. Crentes ousados na pregação. A partir do versículo 11, que nós não lemos, nós não temos tempo para isso, mas até o versículo 26, depois em casa, se você quiser terminar essa noite com essa devocional sua, na cama ali, dá uma lida e você vai ver que Pedro foi ousado naquela pregação. Pedro prega de uma maneira ousada que eu vou te contar. É para espantar todo mundo, do ponto de vista humano. Mas Deus salvou muita gente com aquela pregação.
É incrível isso. Olha como Pedro começa: vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Isso é uma pregação para ser expulso da conferência. Já começou errado do ponto de vista homilético. Vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quem é um pregador na conferência evangelística que vai começar dessa maneira? Isso é ousadia, só faz isso quem está cheio do Espírito Santo. E Pedro desconhecia, irmãos, o politicamente correto. O que era verdade e pronto. Em outras palavras, nada de mimimi. O que tem que ser dito, vamos dizer. E se nós continuarmos a lendo o sermão de Pedro, nós vamos verificar que ele disse tudo o que era preciso dizer. Tudo. Mas depois Pedro age com misericórdia. A verdade é exposta e agora eu vou falar da graça, diz Pedro. Pedro diz, versículo 7. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. E depois Pedro faz um apelo: arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E uma multidão se converteu. Milhares de pessoas se converteram. Eram cristãos, Pedro e João, reconhecidos pelos atos que glorificavam e honravam Jesus Cristo. Por que eles eram conhecidos assim? Porque eles oravam. Eles oravam. Porque eles não terceirizavam responsabilidades. Eles assumiam as responsabilidades. Olha para a gente. Deus vai agir agora. Em terceiro lugar, porque eles pregavam. Eles anunciavam a palavra. Deus te chama aqui nesta noite para mudar a sua vida. Para que você não seja só mais um religioso no meio da multidão de inúmeros, milhares, milhões de religiosos nesse mundo. Deus quer fazer de você um cristão que seja reconhecido pelo ato de glória e honra a Jesus. Comece a orar. Comece a assumir responsabilidades. Comece a pregar. E Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que a nossa semana seja diferente. Que a nossa semana seja uma semana marcada pelos atos de glória e honra a Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta noite bendita, pela tua palavra que nos lembra que todo poder está no céu, todo poder está contigo, mas o Senhor nos concede a honra de sermos usados por ti. Não permita, Senhor, que nós passemos por essa vida sem sermos percebidos, mas que nós possamos fazer com que Jesus Cristo seja perceptível nessa sociedade. Ó Deus, que nós sejamos cristãos de oração, que nós sejamos cristãos que assumem responsabilidades, que nós sejamos cristãos, Pai, que proclamem a verdade, que sejamos reconhecidos pelos atos, tanto quanto os apóstolos também foram reconhecidos pelos atos de glória e honra a Jesus Cristo. Nós oramos em nome do nosso Redentor e Salvador Jesus. Amém.